Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar das revoltas nativistas na época do Brasil colonial. O que eram revoltas nativistas? Eram revoltas de colonos que sentiam amor à terra e se sentiam prejudicados com os abusos e desmandos da coroa portuguesa, que só pensava em explorar as terras e não trazia nenhum benefício aos seus moradores e ao território propriamente dito. Então, durante o final do século XVII e início do século XVIII, nós teremos uma série de revoltas nativistas no território brasileiro. Lembrando sempre que as revoltas nativistas tiveram um antecedente, que foi as batalhas de Guararapes. As batalhas de Guararapes, que são várias batalhas, foram no contexto da expulsão dos holandeses no Brasil. E essas batalhas de Guararapes foi a primeira vez que o povo brasileiro, os mamelucos, os mulatos, índios, negros e brancos, se uniram em defesa da terra em que eles viviam e defendendo os interesses do território brasileiro, em contraponto ao domínio holandês. Então, vocês podem assistir vídeo no canal sobre a aula das invasões holandesas, tá? Que eu fiz junto com a Camila Ábido. Então vamos às revoltas nativistas. A primeira revolta nativista foi a revolta dos Beckmans, os irmãos Manuel e Tomás Beckman, no Maranhão, em 1684. O contexto daquela região era o seguinte: eles viviam da pesca e da exploração das drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? As drogas do sertão eram todo tipo de vegetais que eles buscavam nas florestas. Aquela região do Maranhão era unida à região do Pará e do Amazonas. Então era chamado de região do Maranhão e Grão-Pará. Então eles entravam nas florestas e, de forma extrativista, eles retiravam noz moscada, canela, baunilha, guaraná, a fruta do guaraná, e fármacos, né, algumas ervas medicinais, camomila, essas coisas, que davam naturalmente na floresta. Então eles eram uma espécie de fazendeiros coletores, extrativistas, que entravam para retirar essas riquezas da floresta. Mas tudo isso foi sistematizado pela coroa portuguesa como uma forma de exploração mercantilista através da terceirização. Os portugueses, eles vendiam um estanco, que era o direito de uma empresa privada ou um nobre comprar o direito de exploração. Então, uma empresa pertencentes a burgueses portugueses, chamada Companhia Geral do Comércio do Maranhão e Grão-Pará, ela assumiu a função de, como que eu vou dizer, atravessador, comprar as drogas do sertão dos moradores daquela área. Só que a Companhia Geral do Comércio, ela fazia também exigências em relação a esses fazendeiros extrativistas. Eles, primeira coisa, eram obrigados a comprar escravos que esta empresa trazia da África, que ela comercializava trazendo da África, escravos negros. Só que, diferentemente das fazendas de cana-de-açúcar, a extração de drogas do sertão era lucrativa apenas para quem vendia na Europa. Para quem extraía, os lucros não eram tão grandes como as regiões de plantação de cana-de-açúcar, que tinha aqueles grandes senhores de engenho. Então, não era uma região tão rica assim. As drogas do sertão não davam tanto dinheiro e riqueza para os fazendeiros extrativistas. E eles se negavam a comprar os escravos, serem obrigados a comprar
escravos negros trazidos pela Companhia Geral do Comércio. E para piorar a situação dos fazendeiros, os jesuítas que atuavam naquela área proibiam também os fazendeiros de escravizarem índios, né, que era comum, era mais barato para eles usar o trabalho do indígena, que já conhecia a região, que já conhecia os vegetais daquela região, que a vegetação e as árvores, conheciam a floresta em si e todas as riquezas que a floresta podiam trazer. Era comum o fazendeiro escravizar esse índio, né? Então, com a chegada dos jesuítas naquela região, ficou proibido. Os jesuítas impediam de forma violenta o uso do escravo indígena. Então percebam aí que os interesses da Companhia Geral do Comércio eram beneficiados, porque os fazendeiros não tinham outra opção. Por contrato, eles só podiam vender para a Companhia Geral do Comércio e eram obrigados a comprar uma quantia de escravos dessa Companhia Geral do Comércio. Fato é que os irmãos Beckman e um outro fazendeiro chamado Jorge Sampaio se revoltaram e uniram esses fazendeiros extrativistas e invadiram a sede da Companhia Geral do Comércio lá em São Luís, no Maranhão, e começaram a quebrar tudo. E os navios dessa Companhia Geral do Comércio também correram risco de serem invadidos, a carga ser jogada ao mar e também eles incendiarem esses navios. A coroa portuguesa agia de forma impiedosa com quem cometesse qualquer tipo de ação deste tipo. Então, chegou no Maranhão um governador a mando da coroa portuguesa, chamado Gomes Freire de Andrade, e esse governador português tinha como missão debelar, acabar com a revolta dos Beckmans, dos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Esse fazendeiro agiu conforme foi comandado. Agiu com extrema violência contra os fazendeiros, impôs sanções, caçou os irmãos Beckman, um dos irmãos Beckmans, o Thomas Beckman, ou Tomás Beckman, ele foi preso e acabou ficando preso até o final da vida. E Jorge Sampaio e Manuel Beckman foram condenados à morte na forca, e todos os seus bens foram confiscados pela coroa portuguesa, sendo depois levados a leilão público. Ok? Então se debelou essa primeira revolta. Guardem bem, principalmente quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibulares. As revoltas nativistas é um ponto importante dentro deste conteúdo da história do Brasil colonial, porque mostra uma virada no sentimento dos brasileiros. Eles começam a ter aquele sentimento de brasilidade e lutar pelos seus interesses em contraponto aos interesses da metrópole. A próxima revolta que nós vamos tratar é a revolta dos Emboabas, que aconteceu na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 1708, e se perdurou até 1709. A revolta dos Emboabas tem um contexto também. Já é início do século XVIII, né? E começa a era da extração aurífera de ouro. Foram os bandeirantes que começaram a explorar ouro, encontrar ouro. Mas como todas as terras pertenciam ao rei de Portugal, necessariamente os bandeirantes tinham que pedir concessão, uma carta de concessão para as autoridades no Brasil, as autoridades coloniais, para que eles enviassem ao rei e o rei desse, através de uma carta, a concessão para que eles pudessem explorar, certo? Então os bandeirantes, eles tinham seus agregados e tinham seus familiares.
Antônio Dias de Oliveira foi o bandeirante que encontrou pela primeira vez ouro na região de Vila Rica, assim chamado lugar por ter muita riqueza de ouro. E eles começam a explorar o ouro. Mas a exploração dos bandeirantes não era uma exploração com metodologia de grandes lucros. Por ser uma empresa familiar, eles acabavam extraindo com equipamentos rudimentares, poucas pessoas, e extraíam muito pouco ouro, pouquíssima quantidade de ouro. Isso não era vantajoso para a coroa portuguesa, que tinha vistas de querer ganhar lucro com toda a extração de riqueza do território brasileiro. E o ouro, ele já havia sido esperado encontrar jazidas de ouro desde a época da chegada de Cabral no Brasil. Então, quando começa-se a extrair ouro, mesmo em pequena quantidade, pequenas pepitas, em ouro de aluvião principalmente, que é em pequenos riachos e lagos e corredeiras de água, os portugueses começam a pensar numa forma lucrativa de ganhar dinheiro com isso. Logo, passado poucos anos do início da extração pelos bandeirantes, a coroa portuguesa cria um órgão chamado a Intendência de Minas, por volta de 1705. E essa Intendência de Minas é mandado um governador para a região. E essa Intendência de Minas, ela tem a função de leiloar lotes de terra, que são chamadas de datas, para pessoas ricas que quisessem comprar. Geralmente, nobres portugueses, burgueses muito ricos de Portugal, acabavam comprando esses lotes de terras chamados datas. Eram lotes de exploração. E, logicamente, esses burgueses visando o lucro, eles traziam muitos escravos negros para trabalhar na exploração aurífera. Com o tempo, os bandeirantes foram tirados da terra de exploração, perderam a carta de concessão em vista dessa exploração mais dinamizada e voltada a uma lucratividade maior da coroa portuguesa. Assim, os bandeirantes que eram um tanto quanto mais ligados à terra, mais ligados aos índios, que eles tinham muito contato, eles eram meio que maltrapilhos ainda. Eles apelidaram os portugueses que chegavam para ocupar a região mineradora de emboabas. O que é um emboaba? Emboaba é uma ave daquela região de Minas que tem penas sobre os pés. Geralmente a ave tem aquele pé fininho sem penas, como se fosse um pé de frango. Mas essa ave emboaba tinha os pés cobertos de penas. E eles viam os portugueses que vinham explorar as minas, que compravam as datas, com botas cobrindo os pés, e as botas iam com cano até o joelho. Então eles apelidaram os portugueses de emboabas, que passou a ter um sentido de estrangeiro. Tá? A palavra emboaba também passou a ter esse sentido. É uma palavra indígena que tinha o sentido também de estrangeiro. Bom, os bandeirantes que eram advindos do estado de São Paulo, da região de São Paulo, e que estavam lá sendo prejudicados na sua extração de ouro, expulso das terras, resolveram revidar e começaram a atacar as datas dos portugueses. Isso aí virou uma verdadeira guerra, porque os bandeirantes iam armados, acabavam matando escravos, saqueando as datas, matando os feitores, isso de forma violenta. Então a coroa portuguesa deu todo o apoio para os donos das datas agirem também com violência. Os fazendeiros tinham recursos financeiros enormes, esses donos das datas, esses investidores, e eles investiram em armas e quantidade de homens e entraram na guerra
declararam guerra contra os bandeirantes. Essa guerra contra os emboabas, a Guerra dos Emboabas, foi violenta. Os bandeirantes levaram a pior, porque tinham menor quantidade de armas, não possuíam cavalos e eram mais pobres, né? Não tinham condição de pagar para pessoas lutarem ao seu favor. Mas eles estavam em defesa do seu sustento e da terra brasileira, dos benefícios que a terra brasileira podia dar aos brasileiros e não aos estrangeiros vindos de Portugal. Um dos fatos mais importantes da Guerra dos Emboabas, que acabou finalizando a guerra e marcou a derrota dos bandeirantes, foi o episódio do Capão da Traição. Geralmente, lá em Minas Gerais, fala-se de clareiras na mata como capoeirão ou capão, onde o mato é capado, cortado, certo? Então, os portugueses, depois de várias vitórias, convenceram os bandeirantes sobreviventes a deporem as armas num local combinado, numa capoeira na mata, num capão. E, naquele dia, os bandeirantes rendidos iriam depor as suas armas de forma oficial na frente das tropas comandadas pelos donos das datas. A partir do momento que os bandeirantes depuseram as suas armas, ficaram totalmente desarmados, mostrando que a rendição era efetiva, houve a traição dos portugueses em Emboabas. Eles abriram fogo contra os bandeirantes. O interesse não era só a rendição, era o extermínio desses bandeirantes, desses brasileiros que estavam lutando por benefícios para eles e para o Brasil. Abriram fogo. A partir daquele momento, o episódio ficou conhecido na história do Brasil como o Capão da Traição. A maioria dos bandeirantes fugiram para as matas, muitos morreram, centenas de bandeirantes acabaram mortos, certo? Nesse episódio. E acabaram os sobreviventes e feridos fugindo para bem longe do local. Assim, teve fim a Guerra dos Emboabas. Vamos a outra revolta, agora a revolta dos Mascates, de 1710, que envolve a cidade de Olinda e a cidade de Recife. Naquela época, isso vai acontecer praticamente quase 100 anos depois da expulsão dos holandeses do território, principalmente daquela região de Pernambuco. Fato é que Olinda era a cidade principal lá de Pernambuco e era uma cidade que congregava os grandes senhores de engenho. Por volta de 1710, quando acontece a Guerra dos Mascates, já estava em decadência o período canavieiro no Brasil, de extração de cana-de-açúcar. Já estava em decadência. Então aquela elite canavieira de Olinda também estava decadente. Tinha sido a principal cidade da região, um entreposto importante para vazão de cana-de-açúcar para a Europa. Porém, a partir de 1700, com a descoberta das jazidas de ouro em Minas Gerais, entrou em decadência. E também a concorrência do açúcar antilhano, holandês antilhano, acabou levando à decadência o açúcar brasileiro. Assim, Olinda passa a ser uma cidade de antigos ricos, de uma nobreza ligada à cana-de-açúcar, que estava ficando empobrecida e sem importância política. Isso vai exacerbar o sentimento dessa nobreza vinda da cana-de-açúcar, vai exacerbar o ódio deles com a coroa portuguesa, quando a coroa portuguesa transforma Recife em cidade, o que era uma honra para o lugar. Transformando Recife
em cidade, que era uma cidade portuária com grande quantidade de portugueses comerciantes naquela região, que estavam em ascensão política e ascensão econômica. A cidade de Recife logo se torna um polo de navios portugueses, de embarque e desembarque de mercadorias, e apaga definitivamente a importância de Olinda. E daí os olindenses enxergam aquele público de Recife, aqueles novos ricos de Recife, como mascates. É assim que eles pejorativamente chamavam os comerciantes de Recife, de mascates. Por isso, Guerra dos Mascates, certo? Então, os holandeses invadem Recife, tomam a cidade em 1710, invadem os prédios públicos, começam a destruir tudo, incendeiam casas de comércio de portugueses, até que as tropas portuguesas chegam na cidade alguns meses depois. E daí a repressão portuguesa foi violentíssima, né? A cidade de Olinda perde as suas atribuições de centro político-administrativo definitivamente e passa-se a cidade de Recife. Recife passa a ser o grande centro político e econômico escolhido pelos portugueses através de carta oficial do rei. E também os olindenses tiveram que pagar as suas dívidas pela destruição, pagar todo o conserto das destruições que eles fizeram na cidade de Recife. Por ser um movimento mais elitizado, vamos dizer assim, de uma elite decadente, não houve penas de mortes para os líderes, apesar deles, alguns dos líderes serem identificados e pegarem prisão e até degredo. Foram degredados para colônias portuguesas na África, mas não houve pena de morte neste caso, certo? E a revolta dos mascates foi uma revolta importante que mostrou como os brasileiros, mesmo de classe um pouco mais alta, estavam sendo prejudicados pelos interesses portugueses que visavam apenas beneficiar o comércio mercantilista da metrópole, ok? E a última das revoltas nativistas aconteceu em 1720, também em Vila Rica, é chamada de a Revolta de Filipe dos Santos ou a Revolta de Vila Rica. A revolta, como diz o nome, Filipe dos Santos, ele fazia parte dos mineradores que já estavam há muito tempo explorando as datas que eles compraram da coroa portuguesa, certo? A coroa portuguesa, ela, através da Intendência de Minas, começou a dinamizar a cobrança de impostos, certo? Que além de ganhar com o ouro, ganhava também cobrando impostos dos donos das datas. Então, a Intendência de Minas, a mando da coroa portuguesa, criou uma série de impostos. Criou o imposto do quinto da coroa, cobrou o imposto da captação. O imposto da captação, cada dono de escravos tinha que pagar 23 gramas de ouro por cabeça de escravo. Cada escravo que ele possuía, ele tinha que pagar anualmente 23 gramas. Lembrando que na região mineradora, uma data que era enorme, terreno de exploração chamado data, era enorme, possuía mais de 100 escravos, certo? Até o período minerador no Brasil dinamizou muito a chegada de escravos aqui. Triplicou a quantidade de escravos trazidos da África para esse trabalho duro de extração de ouro, certo? Então, os mineradores eles tentavam burlar as leis, mas era praticamente impossível. Cobrava-se imposto também sobre a data,
né? Quem possuísse a data devia uma quantidade de ouro, 20% do que extraía era o quinto de cada data, também era cobrado. Então, eles criavam impostos a todo momento sobre esses brasileiros, que já não eram mais só portugueses que eram donos de datas. Vários começaram a ter filhos e esses filhos foram assumindo a posição de mineradores nascidos no Brasil. E viam que a coroa portuguesa não tinha perdão. Depois que essa primeira geração de portugueses teve filho e começou a ter brasileiros dominando as datas, os impostos praticamente triplicaram. E as penas eram muito duras para quem não pagasse impostos, né? Eram chamados de sonegadores e tinham penas duríssimas, até a perda da data, degredo, traição, lesa majestade. Então, Filipe dos Santos era um minerador de uma pequena data. Ele conseguiu reunir 2.000 mineradores, né, contra a coroa portuguesa, exigindo o fim dos impostos, ou pelo menos a redução dos impostos sobre as datas de mineração de ouro. Ele foi comandando todos esses 2.000 mineradores fortemente armados até a casa do governador da Intendência de Minas, o Conde de Assumar. O Conde de Assumar tem uma história muito peculiar, porque quando ele chegou no Brasil, ele desembarcou no porto de São Vicente e rumou para o Vale do Paraíba para poder ir para Minas, para pegar a Estrada Real para Vila Rica. E ele fez uma parada na região de Aparecida do Norte, que não era Aparecida do Norte, era uma vila ali, para pernoitar. E as pessoas, os fazendeiros da região, resolveram fazer um jantar especial para o futuro conde, o futuro governador da região mineradora, né? E pediram para que os pescadores lançassem suas redes no Rio Paraíba lá, para trazer pescados da região para o deleite do futuro governador. E não se pescava nada, até que pescadores encontraram um corpo de uma estátua e depois, em seguida, lançaram as redes e encontraram a cabeça da estátua. Sim, estou falando da história de encontrarem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois que eles encontraram essa estátua, eles lançaram as redes e teve muito peixe, uma abundância enorme de peixes, e foram servido ao Conde de Assumar um banquete com os peixes da região, certo? Então é apenas uma história paralela aí para vocês se localizarem. O Conde de Assumar então recebeu na sua porta aqueles bandos de revoltosos, né, fortemente armados. Ele, assustado, né, com pouca guarda tomando conta do lugar onde ele morava, ele se comprometeu, quase que coagido, a reduzir os impostos, brigar com a coroa portuguesa para reduzir os impostos, até acalmar os ânimos. Os revoltosos acalmaram seus ânimos e voltaram para suas casas. E daí o Conde de Assumar, ele começa uma caça às bruxas. Ele vai buscar os líderes dessa revolta. Depois ele pediu reforço para a coroa portuguesa. Semanas depois chegaram vários destacamentos de dragões, né, que eram os soldados do exército português, que tinham vários núcleos no Brasil. Chegaram na região e daí ele começou a efetuar prisões. Começaram a entregar nomes. E o nome que foi mais mencionado pelas pessoas que estavam sendo presas foi o de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos acabou sendo preso e condenado à morte por lesa majestade, por alta traição. E foi enforcado em praça pública, em Vila Rica, e seu corpo foi esquartejado e colocado nas 4 entradas da cidade, sul, norte, leste e oeste. Era comum os portugueses penalizarem
os condenados por traição desta forma. Nós vamos ver mais tarde nas revoltas separatistas, como a de Tiradentes, que ele também foi condenado dessa forma. Só que o corpo dele foi esquartejado e os pedaços lançados ao longo da Estrada Real, né, que levava até Vila Rica. Então, Filipe dos Santos acabou pagando o preço por defender os interesses dos brasileiros daquela região. Foi condenado, esquartejado e corpo colocado em exposição nas 4 entradas. Bom, a coroa portuguesa, ela vai aumentar, depois dessas revoltas, né, ela vai aprendendo com essas experiências e ela vai aumentar muito a repressão contra qualquer tipo de insubmissão ao poder da coroa portuguesa aqui no Brasil. Os brasileiros tinham que se considerar submissos à coroa portuguesa. E nascidos no Brasil eram considerados cidadãos de segunda classe, né? Não eram vistos como portugueses puros, ok? Só para finalizar, o Filipe dos Santos acaba sendo homenageado em várias cidades de Minas Gerais com o nome de praças, escolas, avenidas e ruas. Ele se tornou um herói e é pouco lembrado na história do Brasil. A maior parte desses personagens que a gente citou aqui, como são os irmãos Beckmann e o Filipe dos Santos, que foram mais expoentes dessas revoltas nativistas, são pouquíssimos lembrados na história do Brasil nas escolas, certo? Lembra-se do nome de Tiradentes e de outros nomes e esquecem esses brasileiros que lutaram por uma economia brasileira, por uma defesa do território brasileiro e dos interesses dos brasileiros sobre o território contra a coroa portuguesa, tá? Você que vai fazer Enem, você que vai prestar vestibulares, é interessante de se dedicar um pouco mais a essas aulas das revoltas nativistas, porque elas geralmente pegam de surpresa nesses testes de vestibulares e do Enem, ok? Então, eu agradeço, fica mais uma aula aqui para vocês. Compartilhem o vídeo, vídeos de história não dão muita repercussão, então é importante vocês compartilharem. Assistam um vídeo sobre as invasões holandesas, que eu devo fazer hoje ainda, e vai ser lançado no canal da Camila Ábido e um dia depois no meu canal, tá? O canal está com o Apoia-se, né? É uma forma de incentivo a partir de R$1 de vocês estarem remunerando simbolicamente essas aulas e também para que a gente tecnicamente melhore o canal, ok? Então, muito obrigado por vocês assistirem os vídeos, por vocês estarem sempre me apoiando. O canal só existe porque vocês dão esse apoio assistindo e compartilhando os vídeos, tá? Sou muito grato. Um abraço caloroso para vocês e até o próximo vídeo.